Às vezes as pessoas se iludem que estão ganhando dinheiro e às vezes nem sabem que estão lá trabalhando prejuízo. Domine o seu negócio, domine o seu faturamento e domine o seu resultado. Fala galera, aqui é o Carlos da Schmidt Fotografia e estamos mais uma vez aqui no Espaço Casa Play para gravar o nosso podcast. E hoje estamos aqui com a participação ilustre do nosso amigo Luiz Ocassiano. Ele que vem hoje falar um pouquinho sobre a história de vida dele, sobre o trabalho, a profissão dele e sobre a consultoria e mentoria que ele tem dado para vários empresários alavancarem os seus negócios. Luiz, muito boa noite, uma satisfação enorme estar com você aqui. Muito obrigado por ter vindo aí hoje. E o Luiz fez as fotos dele hoje, gente. Depois vocês vão ver aqui uma pequena amostra aí das fotos, da foto maravilhosa que a gente fez dele. Gostou da foto, Luiz? Foi maravilhoso. Então, primeiramente, quero agradecer, Carlos, pela oportunidade de estar aqui na Casa Play, prestigiando e até contribuindo aqui com o teu podcast, que é muito interessante trazer uma informação mais enriquecedora para todas as pessoas. E as fotos foram sensacionais. Esse cara me transformou. Ninguém vai me reconhecer como era antes, vendo as fotos de hoje. Muito obrigado, Luiz. E vocês fiquem assistindo que depois a gente vai mostrar, tá? Não vamos mostrar agora, vamos ficar no suspense aí. É isso aí, mas obrigado aí pelo convite aí e vamos em frente. Pode contar um pouquinho da história da sua vida. Se você quiser contar a história de quando você era criança, algumas coisas, algumas peripécias aí que você teve quando era criança, fique à vontade, tá? E vai contando um pouquinho da história da sua vida, como que você chegou aqui na nossa cidade, hoje mora em Jaraguá do Sul, estamos aqui em Jaraguá do Sul, de onde você veio. Conta aí um pouquinho para nós, com total liberdade, o que você quiser contar para a gente e para os nossos telespectadores. Então, vou contar um pouco da minha história. Então, sim, pode ficar à vontade, sempre questionar aí um pouco da minha vida, da minha vivência e da minha história. Então, eu fui sempre um menino mais tímido, mais quieto, franzino, magrinho. E eu sou natural de Canoinhas. Então, como vocês passei a minha infância, a adolescência, tudo em Canoinhas. Então, quando eu era um pouco menor, pequeno, eu tive uma fatalidade na família, né? O meu pai veio a falecer. E depois que ele faleceu, a minha mãe foi morar com meus tios na casa do meu avô. Só que também, uma fatalidade, o meu avô morreu. Já logo na sequência? Já logo na sequência. Então eu fiquei morando com meus tios, tinha as tias, porque era uma família grande, o meu avô tinha 10 filhos, né? E nesse tempo eu fiquei morando com eles, basicamente uns 2 anos. Eu vou te dizer assim que foi uma melhor parte da minha vida, sabe? Porque era quase tipo um sítio, uma fazenda. E lá, hoje, se pergunto da minha infância, eu remeto às imagens de lá, a minha infância lá. E era muito gostoso essa época? Muito, muito, muito 10, assim, tinha os carneiros, né? Vamos chamar no popular o carneiro, a vaca, o boi, a parte da agricultura. Então, e depois, minha mãe acabou casando com o meu padrasto, né? E a gente foi morar no interior mesmo. Então, eu nasci na cidade, permaneci lá até os 7 anos, porque era até quando meu pai faleceu. Eu perdi o meu pai com 7 anos. 7 anos você tinha? Eu tinha 7 anos. E meu irmão tinha 5. E daí, como nós fomos morar com meu avô, aí nós ficamos mais 2 anos morando com eles. E daí minha mãe acabou casando com o meu padrasto. E daí ficamos morando no interior mesmo. E lá, eu ia estudar na cidade. Então, é interessante, né? Hoje as crianças pegam um ônibus escolar na porta. Eu não, tinha que pegar o ônibus mesmo, linha convencional, ir para a escola, daí voltar, saiu às vezes 10 minutos mais cedo no final do dia para pegar o ônibus de retorno. Então era uma função. Era uma viagem? Era uma viagem. Então foi momentos muito prazerosos que eu tive ali na minha infância, morando com o meu avô. E ali também eu me identifiquei. Eu gostava muito de ver, de plantações. Olha que legal. E acabei assim, não indo para a agricultura, queria fazer o curso de agronomia, mas por questões mais financeiras ou oportunidades, não segui a carreira.
E na região que você morava era uma coisa bem forte isso daí. Sim, lá é muito forte, né? A agricultura, o agronegócio é muito forte, né? Uma região muito, um polo produtor de grande potencial. Aham. E isso, vamos falar assim, eu já tenho alguns aninhos na cara, né? Nas rugas, né? Até que o Carlos andou tirando minhas rugas um pouco, né? E na época a agricultura estava em baixa, não tinha incremento, não tinha incentivo para o jovem ficar no campo. Então, quando estava terminando o segundo grau, aquelas viagens de formatura, final do ano, né? Aham. Eu fui com a turma para Florianópolis, viajar, conhecer. E a gente, né, humilde do interior, vamos ao quase bugre, né? Eu vi uma cidade diferente e isso me encantou. De Canoinhas para Floripa. De Canoinhas para Floripa. Diferença bem grande, né? Bem grande. E isso me encantou. Eu cheguei, voltei dessa viagem e eu disse, eu não fico mais aqui em Canoinhas. Olha só, decidiu que Eu ia vou sair de lá. Eu vou terminar o meu segundo grau e vou embora. Vou embora. E os meus tios tinham vindo um ano antes para Jaraguá do Sul. Ah, já tinha parentes aqui já. Já tinha parentes aqui. Eu disse, ou eu vou para Jaraguá, eu vou para Curitiba, eu vou para qualquer canto. Mas eu não fico mais em Canoinhas. Cara que não queria se acomodar lá. Queria ir pra frente, queria mudar de vida, sair daquela... Aham. E eu vim para Jaraguá em 96. Em 96 eu vim para Jaraguá. 96 hoje fazem 27 anos. 27 anos. 27 anos. E daí eu vim para Jaraguá. Mais ou menos dia 10 de janeiro. Então, Bem no verãozão, aquele calor de Jaraguá, bem no verão. pegando fogo. Bem no verão mesmo, no calor. Então, mas indo sair de uma cidade que tem uma temperatura mais amena, para vir em Jaraguá. Canoinhas é frio, né? Bem frio. É uma cidade gostosa, mas quando dá frio, Quando dá frio, o frio pega, né? E cheguei aqui em Jaraguá, lá bem em janeiro. Então, comecei a buscar o emprego. Então, recém terminei o segundo grau, com uma vontade louca, aquela sede de trabalhar. Interessante, né? Fiz vaga na Borracha Wolf. Ah, no centro aqui, né? No centro. Sim, sim. Borracha Eu Wolf. morava do ladinho da Borracha Wolf ali no centro. Ah, legal, ó, interessante. Em frente, quase em frente, morava ali. Aquele prédio ali, né? Aham. Então eu me candidatei para uma vaga ali, não passei, porque era muito magrinho, pequenininho. Não, fui rejeitado. É mesmo? Olha só. Porque como borracha é calor, então provavelmente Ali era um ambiente bem pesado. bem verdade. pesado. Então eu não fui classificado em virtude dessa situação, né? Muito franzino, magrinho. E daí eu comecei para quem é mais novo não vai lembrar. Só para os mais antigos. O Café Sassi. Ah, Lava Sassi. Pô, agora que eu me senti velho, agora... Eu lembro do Sassi. Nossa, você lembra do Sassi? Hoje, infelizmente, a gente não tem mais nem a... Verdade, não tem mais, Demoliram. Mas era uma empresa muito grande, assim, né, meu? Muito conhecida. Muito conhecida. Então, tinha uma fama, né? O café deles era muito bom, as balas, né? E eu comecei no setor de balas. Ah, sim. No setor de balas. E ali no setor de balas, eu trabalhei basicamente um ano. E nesse meio tempo, eu tenho que estudar. Eu tenho que fazer uma faculdade. Eu não posso ficar parado. Eu fiquei parado um ano, mais ou menos. Que idade você tinha mais ou menos ali, nessa época? Eu tinha 18 anos. 18 anos, porque como vocês, eu fiz 18 em 15 de janeiro. Eu sou de 15 de janeiro. Tu veio pra Jaraguá, então quase no teu aniversário? Então? Exato. Antes, eu fiz a aniversaria em Jaraguá. Passou o aniversário em Jaraguá já. Já passei o aniversário em Jaraguá. Então eu comecei fiz ali as pesquisas de buscar um trabalho. Aí a Bala Sassi ali me contratou para trabalhar ali na parte da produção de balas ali. Ali eu fiquei, como se... O primeiro trabalho, o que era? Só interessante, né? As pessoas não curiosidades. Não conhecem, assim. Qual que era o meu trabalho? As balas eram empacotadas ali, tudo automatizado, né? A máquina embalava. Na época já era automatizado a embalagem. Isso, já eram máquinas que embalavam. Então, algumas máquinas, por defeitos de regulagem, ela não embalava direito.
Então tinha um auxiliar que teria que ir catando as balas. Tipo controle de qualidade, assim. Não, vinha enorme, bastante balas. Vinha vindo aquelas balas. E você tinha que estar rápido, olhando a bala. E essa aqui tá ruim, jogava aqui pra fora, essa aqui tá ruim. E ia passando. Daí eu jogava isso numa outra caixa. Aí que Tem que ser o olhar rápido, tem que ser... rápido. Então o meu primeiro trabalho era isso. Era catar as balas. Olha só. Aí com minha dedicação, surgiu a oportunidade de ser operador da máquina. Então lá, com todo o zelo, cuidar para não dar problema. Então a bala, ela é de massa, essa bala mais mole, ela é interessante porque ela tem que vir no ponto certo. Porque senão a máquina gruda, a embalagem não fecha direito. O ar, tem que regular ar, tem tudo cheio de alguns detalhes. Pra fazer uma bala, né? Olha só. Fazer uma bala. Negócio complexo. Bem, cara, a temperatura, ambiente, tudo tem que ter uma regulagem perfeita, né? E tinha também o setor de bala dura. Bala dura não, a bala dura já vem pronta, você só coloca na máquina, a máquina só embala. E a bala mole não, ela vem uns tendões e a máquina vai cortando e vai embalando. E se a massa não tivesse no ponto, aquilo já grudava, já... Ela vem derretida, quente, assim, no caso? Isso, ela vem uma massa mole. Daí, conforme o tempo vai passando, ela vai ficando mais dura. Se ela ficar muito dura, a máquina também não corta direito. Então, tem todos os vários detalhes. Então, depois fui promovido para a oportunidade de ser operador de máquina. Tem que ter todo o cuidado desse processo, né? Todo o processo. E nesse meio tempo, eu busquei o quê? Um curso, queria fazer uma graduação. Aí... Quem não lembra, a FERJ. Hoje é FERJ, hoje é católica. Mas quando eu entrei era a FERJ. FERJ, depois virou NERJ, o NERJ, depois católica. Depois católica. Então fui na FERJ para ver um curso. Aí, o que eu vou fazer? Não tinha muita ideia do que eu queria fazer. Não tive um auxílio para dizer assim, para mim, uma instrução, para me levar, vai para esse caminho. Claro, eu gosto muito de plantas, de agricultura, ver uma plantação de soja, uma plantação de milho. Claro, se eu pudesse ter a oportunidade, teria feito agronomia. Quando fui na FERJ, aí você vai para o mais fácil, né? Qual que tem menos candidato por vaga? Sim. Ciências contábeis, acho que é interessante. Vamos fazer o vestibular. Na época eu tinha que fazer vestibular, você tinha que passar mesmo. Hoje você não, você faz a inscrição lá, paga a taxa, não precisa nem fazer vestibular, nem sei se existe vestibular hoje. Então, para ver como era antes, era mais concorrida. E a administração estava, acho que é 4x1. 4 vagas. Tu tinha 18 ainda ou 19 já mais ou menos assim? Eu tinha uns 19 anos. 19, quase 20 anos. Era 4 candidatos para uma vaga. E contabilidade era 2 vagas, 2 candidatos por vaga. Uma na contabilidade. Então, me preparei, estudei ali, aí passei. Não foi o primeiro lugar, mas... Já passou na primeira oportunidade. Passei na primeira oportunidade. Comecei os estudos. E passado, basicamente, um semestre, quase no segundo semestre, veio uma oportunidade. Mas aí tu já viu... Pô, eu gostei disso aqui, já gostou na época. Gostei, tava me adaptando, sou uma pessoa que consegue se adaptar, tem uma certa flexibilidade. Aí veio uma oportunidade para uma oportunidade dentro do escritório mesmo, da SAS. Da própria SAS. Da SAS. Primeiro para o quê? Para ser um digitador de pedido. Então era na época da tela verde, nem era hoje essas telas coloridas, era tela verde. Então, digitar pedido. Cara, não fui classificado, perdi a oportunidade. Ficou um pouco decepcionado, né? Poxa, não consegui, né? Uma oportunidade, né? Já estava fazendo curso também de informática, na época que você fazia curso de informática. Já na época eu já fazia curso. Já tinha, né? Você fazia o curso do Windows, era o Windows 95. Aí você fazia o trabalho no MS-DOS. Hoje perguntar para os meninos, texto, né? Como que entra no MS-DOS para fazer aquele texto daquelas telas azuis. Ninguém sabe. Ficaria um louco se pegasse um negócio desse. Então você dava o comando ali, o comando entrava no MS-DOS, fazia texto, fazia impressão naquela impressora matricial. Era uma loucura. Aquilo era uma coisa. Hoje em dia as coisas estão tão fáceis, né? Tudo é tão simples. Cara, agora quando a gente pensa ali atrás, eu nem cheguei a pegar essa época do MS-DOS.
eu peguei já, quando começou o Windows ali, né? Já tava um pouquinho mais fácil, mas essa época meu tio falava, nossa, era muito complexo. A tela verde, né? Hoje a tela é colorida, ela é fácil de você visualizar. Aí você usava aquele protetor de tela. Quem lembra? Quem lembra de protetor de tela? Ah, esse eu vi. Quando eu comecei a fazer curso, eu vi esse negócio aí. Aquela telinha preta, né? Pra não ficar cego, né? Porque aquela luz daquele tubo meu Exato. era fortíssima. Aí continuei ainda o curso, né? Daí quando eu finalizei o segundo semestre, veio uma oportunidade. Veja só como as coisas acontecem no seu devido tempo. Então não tem nada por acaso. Eu não estava preparado para aquela oportunidade. A oportunidade que seria para mim, estaria para vir pela frente. Quando aí veio uma oportunidade para trabalhar na área contábil mesmo dentro da SAS. Olha só que legal. Quando eu recebi a oportunidade para trabalhar no escritório na parte contábil, a minha função era escriturar, fazer os lançamentos, escrever o que era o débito e crédito de cada despesa. Eu já estou pulando uma parte. A primeira coisa que o meu trabalho que foi, quando eu entrei louco para fazer contabilidade, aprender, o que eu me colocar? Fazer arquivo. Uma semana fazendo arquivo. Nossa. Meu Deus, porque estava tudo atrasado. Daí deram tudo pra bucha pra entender. Tudo. Eu passei uma semana fazendo arquivo. Aquele perfurador, o grampo chaparral, que às vezes as pessoas não sabem o que é o chaparral, aquele grampo ali, pastinha verde, então eu tinha que deixar tudo alinhado, então ia lá, aquele perfurador grandão, assim. Era o teste isso aí? Teste. Assim, semana inteirinha fazendo aquilo. Caramba. Aí que me passaram para fazer daí a escrituração. Até a minha chefe, Patrícia, um abraço aí por ter dado essa oportunidade. Então passei essa semana arquivando, depois eu comecei a fazer os lançamentos. Só que quando comecei a fazer outros lançamentos, cara, eu tava patinando. Tava difícil de entender o débito e crédito, porque quem faz contabilidade tem essa dificuldade, às vezes, de compreender a lógica. Aí foi assim, sabe aquele estralo? Dali em diante eu... Ela veio e te deu um toque? Isso, me deu um toque, me mostrou, me explicou e dali em diante eu despertei. Qual é que é o nome dela, Dora? Patrícia. Essa Patrícia foi tua mentora naquele momento ali, Foi né? a mentora. Olha só, bacana, né? Foi a importância de ter uma mentoria, né? E por mais que eu tava no início tendo essa dificuldade, ela me deu esse empurrão dali pra frente. E depois que eu entrei que eu fui daí para Urbano, lá no Urbano eu adquiri basicamente um conhecimento muito amplo, vários setores, várias situações. E sempre treinei várias pessoas, assim, às vezes ia passar treinamento as pessoas novas que entravam na contabilidade, eu sempre me baseava por mim, como eu tive dificuldade no início. Você tinha empatia, se enxergava naquela situação da pessoa. Eu falava assim para as pessoas, cara, para vocês, eu tinha sempre teoria assim, a pessoa para aprender contabilidade, ela vai levar pelo menos 6 meses. 6 meses você pode dizer assim, ou tem o dom ou não tem o dom. Olha só, Então, porque eu me baseava muito por mim, porque eu levei esse tempo, tá? Eu patinei esse tempo. Depois que eu engrenei com o negócio, eu peguei chão firme, sim. Aí o negócio... Mas aquela coisa, todo mundo, né, tem a dificuldade. Agora, o que muda de uma pessoa para outra é que você não desistiu. Você continuou, patinou, mas, né, continuou e hoje, né, você se tornou quem se tornou. Então, na época, se você tivesse desistido ou se não tivesse tido um apoio, talvez não tivesse, né, se desenvolvido, tido essa carreira de sucesso nessa área. Mas, porque você não desistiu, você foi, persistiu, você, né, conseguiu se sobressair. E aí, voltando ali, falando da Urbano, onde você treinava as pessoas. Entrava pessoas novas na contabilidade, eu sempre ia treinando. Aí eles me taxavam que eu era muito rude, assim, porque daí eu era muito exigente, né? Tinha até uma colega, a Poliana, que ela dizia assim, poxa, Luiz, depois, né, passado anos depois, você era um cara também muito exigente ali, a gente tinha medo de você, porque você era, às vezes, muito... firme nas coisas, exigia que a gente buscasse, assim, compreender. Então, às vezes, assim, é um pouco da autoridade que a gente nem percebe, que a gente tem faz essa pressão nas pessoas e nem se dá conta. Na verdade, é uma posição de liderança que tu tomou, né?
tomou talvez de uma forma tão natural, mas você tinha essa posição de liderança e tirava o melhor das pessoas. Porque querendo ou não, Léo, assim, quando a gente vai ser um líder, a gente não tem que ser o melhor amigo das pessoas, claro, tem que ser bacana, mas tem que extrair o melhor das pessoas. Então você fazia isso com elas se sentiam às vezes pressionadas, mas não fazia bem. Não deu certo? Não, deu certo. Aí, ó, Depois, é claro, isso é um ótimo líder. deu feedback pra gente também se policiar para não ser também tão rígido, né? Porque algumas outras colegas ali diziam que iam chorar no banheiro. Eu disse, meu Deus do céu, então era muito mal. Então, para ver, né? Porque a gente às vezes não tem aquela percepção, você às vezes não fez um treinamento de autoconhecimento, um aperfeiçoamento para ser mais um professor. Então você acaba indo para uma postura que você acha que está sendo certo e às vezes você está indo um pouco mais agressivo, né? Na verdade, você estava no seu objetivo, estava querendo cumprir o objetivo, mas aquela coisa, cada pessoa é de um jeito, então, né, você não vai conseguir também agradar a todas as pessoas da mesma forma, então acaba tendo, isso é normal, né? Acho que não tem nenhuma empresa que todo mundo ama o chefe e ele consegue extrair o melhor de todo mundo, né? Então... Exato, é bem isso mesmo. Então você tenta absorver o máximo de cada pessoa. Hoje, claro, hoje eu tenho uma outra visão, vários treinamentos, várias mentorias, vários cursos, e aí você acaba se desenvolvendo, né? E absorvendo, e você tendo uma didática muito mais de cativar a pessoa, trazer para o teu lado, conquistar, e isso coisa que eu não tinha no passado, né? Então eu permaneci daí passando para o urbano ali, fiquei quase 14 anos trabalhando com ela lá dentro da empresa, e eu devo muito ao meu conhecimento às pessoas que me apostaram dentro da Urbano. Então, tanto a família Franzner, também devo muito a eles por ter apostado em todo o meu conhecimento, né, dado a oportunidade de eu aprimorar o meu conhecimento lá, né, falando bem a palavra certa, né. Ao Anderson, que também foi o meu chefe lá, que apostou, sempre foi além de um chefe, um baita de um amigo, que contribuiu muito para o meu crescimento, me deu as oportunidades para me alavancar, porque lá eu não aprendia apenas contabilidade, eu também aprendi a parte financeira, eu aprendi a parte de faturamento, eu tive a oportunidade de também fazer trabalhos dentro do recursos humanos, da RH, da parte do que envolve as obrigações. Então ali eu tive muito conhecimento e isso me enriqueceu para a minha vida, que eu exerço hoje. Sim. E aí a House Urbano, para quem não conhece, né, às vezes tem gente que não conhece, é uma empresa de quantos anos já? Já tem muitos anos, né? Nem sei dizer quantos anos tem. A Urbano, ela deve estar em torno dos 65 anos, se não passou já. É uma empresa muito grande, de renome, assim, que, né, para a pessoa que ficou 14 anos lá dentro, não é fácil. Tem que ser muito competente e muito bom mesmo, né? Exato. Então, essa empresa aqui na região de Jaraguá do Sul é uma empresa de grande renome, tá? Só para vocês que ainda não conhecem, saberem. Tanto que o nosso prefeito aqui de Jaraguá hoje é o próprio dono lá da House Urbana, né? É um dos... O nome dele é o Jair? Isso, também sou Jair Franzner. Então, ali o Urbano me deu uma oportunidade enriquecedora. Mas como a gente, assim, não se aguenta a ficar trabalhando muito tempo e eu já senti uma limitação, eu busquei novos ares. Eu queria novos desafios, eu queria me testar. Literalmente, o que eu queria? Testar. Se eu realmente eu sei tudo que eu sei, mas aplicar em outro campo um campo que não... saindo da minha zona de conforto, basicamente, né? O espírito empreendedor estava lá te puxando ali. Exato. Então fui buscar no mercado uma outra oportunidade e veio o quê? Fazer um gerenciamento de uma empresa, de um setor de consultoria em Chapecó. Agora pensa no seguinte, você sair de Jaraguá e ir para Chapecó, do outro lado da cidade, do estado. Dá quantas horas aqui lá? Umas 12 horas, né? É longe, hein? É longe. Daqui o Jaraguá vamos lá, 500 quilômetros. Basicamente dá cravado quase 500 quilômetros. Vamos dizer, para ser preciso, como a gente tem da contabilidade, a gente gosta de mais precisão. 495. Números, né? Tem que ser certo. Então eu fui para lá fazer o gerenciamento de um departamento de consultoria. E nas empresas, a fazer a parte de consultoria contábil, consultoria de custo, consultoria tributária.
E nessa empresa lá de Chapecó, eu absorvi vários segmentos. Então, trabalhei em frigorífico de frango, trabalhei em laticínio, trabalhei na rede de varejo de mercados, transportador, fábrica de fósforos. Fábrica de fósforo? Fósforo. Então, para quem hoje, fósforo, às vezes, para as crianças óbvias, nem sabem o que é um fósforo. Então, eu vi que era uma fábrica de fósforo, né, com processos de Isso tudo tu via em loco mesmo? Em loco. Olha só que legal, que experiência bacana, né? Em loco, fábrica de Fábrica de vela? vela. Então, vários segmentos, assim, laticínios. E uma experiência mais louca ainda que eu vou contar para vocês, tá? Curiosidades agora. Mais louca. Acredita que eu já fui fazer assim, trabalhos dentro do presídio, Dentro do presídio? em São Cristóvão do Sul, lá em Curitiba, para a cidade vizinha de Curitibanos. No presídio de São Cristóvão do Sul, eles têm as empresas modelos, como que posso dizer assim, agora fugiu. É que os presidiários trabalham para a empresa, é isso? Isso. Então, uma das empresas que nós prestava serviço era para o Grupo Berlanda. Então, para quem hoje, nós temos aqui na cidade as lojas Berlanda, e a fábrica de estofados do Grupo Berlanda é dentro do presídio. E daí eles só usam realizar um trabalho de apontamento de custos, fazer a mensuração de horas, de tempos de produção. Então, quanto tempo leva para fazer um estofado, quanto tempo leva para fazer uma poltrona. Então, nós tinha que estar ali vendo os presos trabalharem e você está lá com o cronômetro fazendo chama-se croanálise, que é a medição do tempo de produção. Quanto tempo leva para produzir uma poltrona, quanto tempo leva para produzir um estofado. Então, desde fazer a caixaria, colocar a espuma, colocar o tecido, tudo isso... Todo o processo era feito lá dentro, não tinha nada que vinha pronto? Não. Vinha, claro, as mantas, a espuma, a caixaria era feito tudo lá, tudo pelos presos. Então é interessante que é tudo dentro de um galpão, só que ele é um galpão fechado, com uma cela grande, uma cela gigante. E você fica lá com os presos. Existem os carcereiros, né, que são os guardas, né, que ficam monitorando. E eu passei o dia, eu almocei lá. Até almoçou com eles lá? Claro que daí o almoço pros presidiários é uma coisa e pros guardas, pros agentes são outro. Então nós almoçávamos junto com os agentes. Então é um fato interessante. É curioso, são várias experiências que você teve em loco mesmo, né? Curioso, você tá lá vendo como é a produção no presídio, tá? E eles recebem um salário mínimo para fazer esse trabalho. E parte desse salário é revertido para uma poupança para ele quando ele sair, parte eles dedicam para ele quer comprar às vezes chocolate, quer comprar umas besteiras assim, umas guloseimas, aí o presídio compra para eles e desconta toda essa parte do salário. Uma coisa bem interessante. Bem curioso, porque pelo menos está fazendo uma poupança, porque na hora que for sair, imagina, né? Exato, bem isso aí. Mas é bem interessante essa parte do presídio, tá? A experiência que eu vivenciei lá. E em virtude da situação da família, não ter se acostumado, porque Chapecó não tinha nenhum parentesco lá. Nós éramos... Eram só vocês mesmo lá? Só nós mesmo. Então, e toda a família mais para aqui, para o Alto Vale, mais para a região do litoral. As viagens eram muito cansativas, né? Então, 8, 9 horas de carro, porque daí a gente já começa a conhecer um pouco mais a rodovia, os trajetos. Então, 9, 10 horas, conforme a localidade que nós íamos. E a família acabou não se adaptando. Então, eles voltaram antes, 6 meses antes. E eu fiquei 6 meses indo e voltando. Então, para você ter ideia, Carlos, eu pegava o ônibus da Reunidas, tá? 8 horas da manhã, 8 horas da noite lá em Chapecó. Eu chegava às 5 horas da manhã aqui em Jaraguá, 5 e meia. Aí eu ligava para minha esposa, tô chegando, vai me buscar no sábado de manhã. É praticamente a mesma distância de São Paulo? No tempo de ônibus, sim. Aí embarcava no domingo à noite,
também 8 horas, chegava em Chapecó às 5 da manhã em Chapecó. Aí, às vezes, tinha viagem, então, como era consultor, estava viajando direto, né? Chegava às 5 horas, chegava em casa, trocava de mala, ia para o escritório, pegava o carro, mais 4 horas de viagem porque tinha alguns atendimentos que ia para a Serra do Rio Grande do Sul, ali para a região serrana, ia para Garibaldi. Então, mais 4 horas de carro ainda. Chegava um homem viajado, né? Chegava morto já quase, né? Tanto tempo dentro de um carro e dentro de ônibus. Depois de 6 meses eu voltei aqui. Vou abrir uma empresa de consultoria. Vou trabalhar como consultor. Então, entrei em contato com uma empresa que eu já realizei trabalho. Diz, olha, estou abrindo uma empresa de consultoria, então vocês conhecem o meu trabalho. Estou disposto a fazer um trabalho aí como prestador de serviço. Prestador de serviço. Eles, Luiz, vem aqui. Pode vir semana. Viu o que é confiança, né? A pessoa ter feito, né? Já te conheciam, já tinham essa experiência contigo, nem cogitaram muito, só chamaram. Só chamaram, diz, pode vir pra cá. Credibilidade, né? Vem semana que vem, você já dá uma olhada aqui como que tá, as informações, e já vamos começar o trabalho. Então, também a empresa Irmãos do Vale, lá um frigorífico de suínos e bovinos, também devo muito a eles. Foi o teu primeiro cliente como empresa, né? Como empresa. Apostaram no meu potencial para mim alavancar o meu negócio, né? Porque quando você começa um negócio, você tem que ter também um propulsor, né? Porque senão você sair do zero é difícil, né? Então, eles foram que essa empresa me deu essa oportunidade, né? Para iniciar a minha carreira, né? Então, para o senhor Miguel, para a dona Valquíria, um grande abraço e obrigado aí pela oportunidade de fazer esse primeiro avanço aí na minha carreira, na minha empresa. A mola propulsora. A mola propulsora. E hoje eu estou até com eles já fazendo 5 anos, tá? Já tá 5 anos com eles. Isso, julho agora fez 5 anos, tá? Eu também tenho uma outra empresa, é a PH Express, uma empresa de transporte rápido. Então, é daqui de Jaraguá? Essa é daqui de Jaraguá. Então essa foi também a primeira que eu fiz, o primeiro trabalho. E essa empresa também eu tô 5 anos com eles. Tá com eles, né? Tô com eles 5 anos, dou sempre o suporte nos sábados, que agora é o André, antes era o Ivo Alexandre, que tocavam a PH, e aí o André acabou comprando a empresa, ajudei na transação da troca societária, né? E o André assumiu e tá devendo em poupa com a empresa aí. Então a Ability, deixa eu nem falamos o nome da empresa, vamos mostrar agora então, né? Para quem viu até agora aí, vamos ver aqui mostrar a foto do Luiz, que foi feita hoje aqui, e o nome da empresa, né? Já que agora o Luiz entrou aqui no assunto da Ability Solution, né? Vamos mostrar aí, ó. Ability Solution, consultoria e mentoria empresarial. 5 anos já então, Luiz? 5 anos. 5 anos de experiência e toda a bagagem ainda desde lá dos 20 anos, lá quando você teve a primeira oportunidade no Café Sassi, era, né? Isso, no Café Sassi. Fala Sassi. Não trabalhei, mas era Sassi. Era Sassi, né? Eu não trabalhei na área do café, mas trabalhei na área da bala. Que era como se fosse 2 segmentos ou era tudo junto ali? Não, era junto, né? Era no mesmo Parque Fabril, só que daí em galpões diferentes. Né? Certo. Então lá com 20 anos já, né? Começou nessa experiência nessa área e tá até hoje aí, né? Sim, até hoje, como vocês trazendo agora para todos os empresários e negócios, essa expertise adquiridas por pela passagem por vários segmentos, várias empresas, várias situações, vários cases, tá? Eu vi empresas que tiveram muito sucesso, eu vi empresas que, por insistência do empresário, ele não seguindo as recomendações que a consultoria passava, veio a quebrar e se desfez do negócio. Então, várias situações que você acaba vivenciando, né? De altos e baixos, e isso te traz uma experiência e uma bagagem que te enriquece. Com certeza. Para poder transmitir isso para outras pessoas, outros empresários.
não errar em alguns pontos, isso é muito enriquecedor, tá? E dá uma satisfação você poder trazer e as pessoas seguirem, tá? A tua metodologia, as tuas indicações, as tuas recomendações, e você vê que a empresa aos poucos... Porque tudo, no ramo de consultoria, para todos entenderem, não é uma ação que você vai fazer assim, Carlos, mexe aqui, mexe ali, que isso aí vai te dar resultado da noite pro dia. Não, às vezes leva tempo, né? Longo prazo, né? É longo prazo, às vezes é 6 meses, 1 ano. Então, esse ano está um ano atípico, a gente teve uma mudança de política que está comprometendo os resultados, a economia está se retraindo. As pessoas ficam com medo de investir muitas vezes. Estão se retraindo, então você faz as ações, era para alavancar e não está surtindo efeito, porque o cenário econômico não está fazendo o negócio prosperar. Porque as ações foram tomadas certas. Só que o que precisa? Tem um incremento, precisa ter venda, precisa ter faturado, precisa ter giro, as pessoas precisam comprar, precisam produzir. A metodologia, a estratégia está alinhada certa. Só que ela não está conseguindo seguir em frente em virtude que precisa produzir, precisa vender, precisa ter consumo, vamos dizer assim, a palavra certa, consumo. Exato. Então, a consultoria traz esse trabalho. Não é, eu digo assim, sempre para as pessoas que vêm, Luiz, eu quero fazer um trabalho contigo. Eu disse, não, vamos fazer um trabalho assim, só que pelo menos 6 meses. Porque em 6 meses você vai conseguir observar todo o trabalho, toda a metodologia, toda a lógica, você vai conseguir mensurar. Até o que eu aprendi na consultoria lá em Chapecó. Porque a consultoria é o seguinte, ela começa primeiro com um gasto alto, né, para o empresário, né, porque é um gasto alto, e conforme vai passando o tempo, esse gasto vai baixando. Não é que em questão de valor, sim, porque você começa a mostrar o resultado, que você sai do ponto zero e vai subindo o teu resultado. Então, você vai começar a ganhar mais dinheiro. Então, aquele investimento que você está fazendo em consultoria, ele vai começando descendo. Então, ele chega até um ponto que ele vai se cruzar e ele vai descendo. Nossa, valeu a pena esse investimento que eu fiz lá 1 ano atrás. Exatamente, bem isso mesmo. Então, esse é o diferencial. A consultoria sempre no início, alguns taxam como custo, mas é um investimento que ao passar do tempo vai descendo e o teu resultado vai crescendo. Pois é, e assim, muitas pessoas dizem que as vendas são o coração da empresa. E o que é, né, a parte da administrativa, a parte do financeiro, né? Vendas é o coração do negócio, o coração, que faz o bombar tudo. E o financeiro é quase o pulmão, que vai dando ar. Vai dando ar porque daí, você vendeu, você recebeu o dinheiro, você precisa administrar bem o dinheiro. Recebeu o dinheiro? Você recebe aquela admirada. Todo mundo, né? Recebe o dinheiro. Daí você tendo um bom pulmão, um bom financeiro, você irriga mais sangue pro coração, e o coração consegue bombar mais e você tem aquela energia. Então é esse mecanismo que eu vejo que a área comercial vende e a área financeira, a parte controladoria, dá o ar que dá... Faz o negócio funcionar, o movimento. Bombar também mais o coração do negócio. E eu fui muito técnico, cara. Eu era técnico, totalmente. Para mim vender hoje o meu trabalho, a minha consultoria, eu faço cursos, eu leio livros, eu participo de palestras, eu estou em grupos de networks, porque eu preciso aperfeiçoar o meu comercial. Eu era muito técnico, hoje eu sou faz um pitch de venda ali. Cara, me atrapalha todo, me embanando todo. Isso é uma coisa muito importante, né, Luiz? Porque, por exemplo, assim, tu é um cara muito bom, tem uma experiência enorme, né, de vida e tudo mais, né, na tua área. Só que aí, quando tu chega a falar com o cliente, tu não tem aquela habilidade de convencer muitas vezes, digamos, é isso que tu quer dizer, né? Isso. Agora, às vezes tem gente que assim, tem aquela habilidade de vender, não sabe fazer nada, né? Não, eu sei fazer o negócio lá, mas ela tem a habilidade de vender. Acaba com a própria, né? O papo que muitas vezes fala. Isso, bem isso. Com aquela habilidade, acaba vendendo um serviço que nem é bom. Né? Agora, o Luiz não, um cara técnico, inteligente, que tem uma experiência gigantesca, ele vai explicar da forma dele, né? Da uma forma mais técnica, acaba que não
não demonstrando para o cliente aquela coisa que eles querem. Ah, não, tem que vender, tem que me convencer, né? Mas uma coisa que eu percebi, Luiz, a gente fez uma videochamada para conversar um pouquinho, para mim conhecer um pouquinho o trabalho do Luiz, o Luiz conhecer um pouquinho do meu trabalho. A simplicidade e a clareza que o Luiz me explicou, as informações, foi sensacional. Isso que eu acho que é importante, né, Luiz? Uma coisa assim, por mais que às vezes não tenha aquela coisa de não sabe vender, não sabe chegar daquela forma mais agressiva, Persuasiva, né? Isso, persuasiva. Persuasivo. Mas para quem tem aquela coisa, aquela mentalidade aberta, vai te ouvir e vai falar, não, esse cara é bom. Esse cara conhece, sabe o que está fazendo. Isso é uma coisa que eu percebi. É o que qual é o meu costume? Eu explico o que eu faço. Eu não, porque a parte de venda você tem que demonstrar a solução, porque o serviço de consultoria ele é um serviço intangível. Então você não consegue ver assim, é diferente que nós vamos fabricar esse copo ou vamos agora vender água. Então você vai dizer que a água tem essa propriedade X, Y, Z, que essa água vai fazer um bem melhor, essa água tem um pH 7, que nem o nosso amigo o Anderson ali do pH 7. Então você consegue vender, a pessoa vê, você está vendo. E a consultoria você não vê, porque ele é um item intangível. Você vai ver isso com o tempo. Você não consegue mensurar isso. Quanto que a consultoria vai me trazer em resultado? Ela pode trazer pouco se o profissional não for muito, não tiver uma boa experiência, mas ela pode ser gerar um faturamento, um resultado, um lucro exorbitante, usando as estratégias boas e sendo um bom consultor com uma boa experiência. Então isso só vai conseguir ver com o tempo. Exatamente. O tempo vai dizer. Por isso que eu te expliquei a questão do gráfico, né? Consultoria começa com um custo, um investimento alto e desce com o passar do tempo. E o investimento, o resultado da empresa começa zero e vai aumentando. Então, é aí que, no final que você vê o benefício que a consultoria te trouxe. Claro, uma consultoria bem estruturada, com profissionais bem qualificados, que conheçam do assunto. Que a empresa também tem que ter a mente aberta, né? Porque você vai lá prestar o serviço, meu serviço é isso aqui, tem que fazer isso. Não, isso aqui não, acho que não vamos fazer isso aqui. Acaba não te dando a liberdade para fazer o que tem que ser feito? Porque todas as situações, são estratégias. Você tem que testar. Testou, não deu certo, vai testa, outro vai dar, até que você encaixa. É uma engrenagem, você vai indo, encaixando, a hora que cravar os dentes ali, aquilo ali vai rodando e depois não para mais. É que nem nós somos o conhecimento. Quando eu expliquei desde o início ali, quando nós começamos ali, eu patinei até pegar a contabilidade. A hora que eu peguei, engrenou, hoje eu tenho a minha própria empresa, eu estou vendendo o meu próprio serviço, o meu próprio conhecimento de contabilidade. Contabilidade, controladoria, tributário, que foram onde eu aprendi dessa vivência toda que tem posso dizer assim que eu tenho basicamente 25 anos de experiência nessa área. Eu comecei desde o início do beabá da contabilidade, que é fazer arquivo. Certo. Um bom contador tem que saber fazer um bom arquivo. Aí, então aquilo lá foi a experiência, o teste mesmo, né? É o teste. Então esse que é o diferencial. Um bom contador tem que saber fazer arquivo. Claro que hoje é tudo digital, né? Mas pegou a raiz lá mesmo o negócio. Hoje é tudo digital, hoje é tudo negócio eletrônica, hoje é tudo... É mais cômodo, né? Bacana, Luiz. Essa experiência que você tem de 25 anos, você criou aí, fundou a Ability Solution. Ability Solution. Luiz, então fala para nós aí um pouquinho, né, o quanto você quiser, a respeito da Ability Solution. O que vocês oferecem de soluções hoje? O que seria a consultoria e a mentoria empresarial? Né? Quais as diferenças? O que vocês hoje oferecem aí para as empresas? Quais são as soluções? As nossas soluções hoje, que nós estruturamos dentro da Ability Solution, é voltadas na área de custos, para formação do seu preço de venda. Então, nós trabalhamos com a parte da apuração dos custos, para entender, mapear todo o teu custo da tua estrutura, porque a maior falha hoje dos empresários, quando iniciam o seu negócio, eles se baseiam muito o produto pelo preço de mercado. Claro, o mercado dita o preço. Não vou negar que hoje o mercado dita o preço. Só que você precisa ter a percepção quanto é o meu custo para fabricar isso ou para mim revender isso. Só que dentro desse custo tem
Tem, vamos lá, os impostos que são normais, salários, comissões, mas também tem uma estrutura. Você tem um aluguel, você tem taxas, você tem IPTU, você tem internet, tem energia, tem gastos administrativos. Isso, às vezes, as pessoas não fazem essa computação desses valores. E daí, quando você começa a reunir e apurar esses valores, você consegue chegar a um preço de venda. Começa a ter um controle também, né? Porque se não tem... Além do controle, isso nem estou falando do controle, estou falando da apuração dos custos. Aí, com os custos apurados, você consegue chegar ao preço de venda. Se o teu preço de venda apurado conforme os teus custos for superior ao preço no mercado, você vai ter que ajustar, porque senão você não tem um preço competitivo. O teu preço está fora. Você não vai vender, você não vai ter faturamento. Então, você tem... Sabendo os teus custos, você vai saber onde cortar. Não aquela regra. Vamos cortar o cafezinho, vamos cortar isso, vamos cortar aquilo. Que não vai dar o efeito. Você não vai conseguir reduzir. Mas daí você consegue estrategicamente saber o que cortar. Pode ser até negociar com os fornecedores, um preço melhor, uma condição melhor, para você conseguir ter um preço mais competitivo. E até não conseguindo isso, aí é até margem de lucro. Porque às vezes você pensa assim, a minha margem de lucro é 15%. Não, você está ganhando 5%. Porque não tem esse levantamento. Isso. Eu descrevi um e-book, no tempo da pandemia já. Eu descrevi um e-book e agora eu vou estar lançando ele para vendas. Vai lançar o e-book? Vou lançar um e-book. Luiz vai lançar o e-book, gente. Então, já estamos preparando ali para lançar na plataforma de venda lá o e-book, fazer umas divulgações. E ali na parte do e-book eu faço uma simulação bem simples, bem básica, assim, loja de roupa. Então, lá eu coloco um exemplo bem assim, o cara compra uma calça jeans por R$50 da fábrica e vende por R$400. Então, você imagina, ele está vendendo, compra por R$50 e está vendendo por 200. Tá. Se você fazer a proporção, ele aumentou 200% o valor. Você imagina, 200% de lucro. Não. Aí quando coloca a estrutura, aluguel, as despesas administrativas, comissão, salário, isso, aquilo, ele não estava tirando tudo aquilo, dava uma média de 42% só de lucro. 42%, olha só. Então, às vezes na cabeça do empresário está assim, poxa, eu estou ganhando 200% porque eu comprei uma calça de 50, vou vender por 200. Ele está pensando que está ganhando 400%, porque se fazer a proporção vai dar 400%. E não, dá só 42%. Então, às vezes as pessoas se iludem que estão ganhando dinheiro e às vezes nem sabem que estão lá trabalhando prejuízo. O e-book, ele é bem simples e bem didático para pessoas terem uma percepção de como a parte que a pessoa precisa, qualquer empresário precisa conhecer a parte de custos, finanças, a parte de controladoria e a área tributária. Então, voltando para os nossos trabalhos aqui, além dos custos, a gente faz a parte uma gestão financeira. O que é? É gerenciar melhor e de forma mais eficiente os seus recursos. Porque às vezes você está tomado de empréstimo, você está descontando duplicatas. Então, eu tive situações aqui que eu passei agora na última semana num cliente que está descontando duplicata pagando 14%. Porque o tempo para descontar é de 90 dias. Ele trabalha focado em uma multinacional. Essa multinacional só paga em 90 dias. Como ele precisa de recurso, ele vai lá e desconta antecipado 90 dias antes. Nossa, aí 14% é muito dinheiro. É muito dinheiro. 14% é a tua margem de lucro, às vezes. Você está deixando por uma faca. Uma empresa de fomento. Então, é essas situações que a gente tenta trabalhar de forma estratégica para ele conseguir sair desse círculo vicioso de ficar descontando duplicata e conseguir gerenciar o seu recurso de forma mais eficiente. Então, saudável, né? Porque saudável. A pessoa, se não tá com as coisas certas, não é uma empresa saudável, né? Não. Nunca vai gerar lucro, nunca vai ter um desenvolvimento, não vai conseguir crescer, não vai conseguir investir. E eu tenho um ponto que eu sempre analiso assim, das empresas. Se os seus encargos financeiros
corresponde mais do que 5% do faturamento, a situação dessa empresa é bem crítica. Às vezes você pensa assim, poxa, Luiz, 5% não é nada, 5%, imagina, eu tenho mais de 95% ainda para de outras coisas. Mas daí você tira impostos, aí você tira o teu custo de produção, o custo de revenda, aí você tira a parte de despesa administrativa, tira a parte de comissões, transporte, se tiver alguma questão que você tem que transportar a mercadoria até o cliente. Quando você vai ver, esse 5% é muito. Em alguns setores, esse 5% é a margem de lucro. Aí o empreendimento do empresário, o segmento dele, não está dando lucro. Por quê? Porque ele está tomado de empréstimo. Então, esse é um primeiro fator quando eu faço uma análise, que quando nós iniciamos o trabalho, a gente sempre faz um diagnóstico. Primeiro, diagnóstico geral. Geral. Eu preciso ter uma noção. Como está a tua situação? Tem que pegar todos os detalhes, né? Tudo. Eu vou pedir a tua vida empresarial, como ela está. Como você tá, como está o teu balanço, como está as tuas dívidas tributárias, como está a tua dívida bancária, qual foi o teu faturamento, como está a tua evolução, quem são os teus clientes. Então, faço uma análise, a gente chama de diagnóstico inicial. É ver a tua situação da tua empresa, aí sim, com esse diagnóstico, a gente começa a traçar algumas ações. Porque às vezes o que acontece, Carlos? O empresário chega para mim, Luiz, vem fazer aqui, eu estou com um problema no financeiro aqui, não estou meio enrolado aqui. Aí quando eu chego lá e faço o diagnóstico, eu começo a analisar, às vezes a situação dele ele não está faturando. Ele perdeu o faturamento nos últimos meses. Às vezes aumentou o custo da mão de obra ou coisa então, assim. Então, você precisa aí voltar e olhar o custo, olhar outras situações, não pelo que ele falou. Porque quando você levanta o diagnóstico, você acaba vendo outros pontos que têm pendências e dificuldades. E daí você tem que primeiro ir num ponto específico para justamente corrigir isso, para fazer a empresa começar a se movimentar e engrenar novamente. Como você falou, tudo são engrenagens. Se não está tudo funcionando da forma correta, tá com a engrenagem ferrujada, tá faltando óleo ali. Exato. Então hoje eu não trabalho com uma situação engessada. Um checklist que eu vou chegar lá e vou ver isso, vou ver aquilo, vamos trabalhar isso. Não. Eu vou olhar, primeiro que eu... Olhar geral, né? É o diagnóstico. Aí eu vou atuar nas maiores necessidades da empresa. Às vezes você pode me chamar para fazer a parte do financeiro, mas eu vou arrumar o teu custo para aumentar o teu faturamento. Por fim, eu volto para daí olhar o teu financeiro. Sim, exato. É toda uma estratégia. Toda uma estratégia. E tem alguma experiência, assim, Luiz, que você passou com alguma empresa que, estava numa situação muito difícil, muito complicada, e eles não conseguiam enxergar, e você conseguiu reverter e tal, e teve uma diferença muito grande depois do resultado, que eles ficaram muito felizes com o resultado? Hoje eu estou trabalhando numa empresa, a primeira análise que eu percebi, que eu fiz análise da parte do faturamento, eu percebi que ele estava vendendo muito abaixo do valor do mercado. Não do valor do mercado. O preço dele não estava um prejuízo. Ah, entendi. Não estava compatível com a produção, digamos, tudo que estava acontecendo. Isso. Ele é um setor de revenda de mercadorias, né? O preço dele não estava... Não que abaixo do mercado, mas ele estava vendendo prejuízo. Entendi. Então, mesmo com o valor da mercadoria, impostos, despesa administrativa, não tinha nem lucro. Então, fizemos os ajustes. Então, meses e meses ali alinhando e analisando, porque como é vários produtos, é uma quantidade enorme de produtos, você tem que analisar todos. Nossa. Você não pode mais analisar só um setor, só um segmento. Você tem que analisar todos, porque como boa parte ele estava vendendo prejuízo, você tem que ir procurando estancando o sangramento mês a mês, tá? Então é isso que nós estamos fazendo isso. Agora já planejamos uma meta de vendas, já estamos planejando uma meta de compras. Então a gente está aos poucos estudando. Por isso que também o que eu falei, nessa empresa a gente não conseguiu perceber o efeito do trabalho tão imediato, porque como é uma empresa que revende produtos no comércio, população em geral,
essa retração da economia afeta muito, né? afetou o faturamento, porque existe um custo fixo dele. Sim. E hoje, para atender esse custo fixo, precisa atingir um faturamento mínimo. Aham. E tá suado para chegar a esse faturamento mínimo. Mas é aquela coisa que tu falou, né? Não é o curto prazo, é o longo. Então vocês estão arrumando hoje toda essa engrenagem, esse funcionamento, para que quando o mercado dê, né, uma alavancada, já vai estar pronto. Agora imagina se não tivesse feito, né? Se não estivesse fazendo esse trabalho contigo, quando chegasse no momento de vender, ia continuar no prejuízo. Exato, a situação dele ia ser cada vez pior. Porque A hora que alavancar, eles vão explodir. vai explodir. Até eu falo pro empresário que calma, que a hora que a economia reagir, você vai nós vamos tacar a engrenagem redondinha que ali vai se lanchar. Mas eu também tenho outro exemplo para te dizer assim, da satisfação desse cliente. Essa transportadora que eu ajudo aqui em Jaraguá, no momento da transição, ela perdeu alguns clientes, né? E ela, como se sofreu um baque no início. E daí, com as estratégias, conversa e orientando, né, o empresário, hoje ele está crescendo uma média de 25% ao ano, cara. 25% ao ano? 25% ao ano. Então, e a gente sempre tem um diálogo muito aberto, muito interessante, tá? Que quando a gente você está chegando no limite, ok, para você, vamos abrir uma outra linha, vamos expandir os negócios, só que nós temos que dobrar o faturamento. Então, porque quando você pensa assim, você chega ao 100% da tua capacidade, você pensa, não, vou ampliar que eu vou conseguir o faturamento. Nem sempre ocorre, porque você amplia o teu negócio para duplicar a tua produção, a tua loja, mas o teu faturamento às vezes não corresponde a dobrar. Olha só, curioso isso, né? Tinha pensado nisso. O teu faturamento às vezes sobe 30%, 40%, 50%, só que a tua instalação você dobrou ou se duplicou. Então eu vejo que muitas empresas assim, que dizem assim, mas quando eu estava pequenininho eu estava indo muito bem, depois que eu ampliei eu senti. Claro, porque o faturamento não acompanhou. Não acompanhou o que está o custo da produção e tudo mais. Exato. Então essa transportadora, nós temos esse diálogo que a gente sempre, com a média, as consequências, se nós for expandir ou não. E ele vem crescendo 25% ao ano. Então a gente em 4 anos nós dobramos o faturamento deles. Cara, só a importância da consultoria e da mentoria, né? Isso. Imagina, se eles tivessem tomado uma decisão errada naquele momento, não tem Ctrl Z, né? Não. Tomou a decisão, já era. Tem as consequências. E os outros trabalhos que nós possuímos é a parte de controladoria, né? Porque todo negócio precisa ter informações gerenciais para medir a performance. Então, hoje é essencial você saber quanto você cresce, quais os percentuais que você de competitividade. Então, se montar indicadores, grupos de indicadores para você medir. Eu digo, medir a performance do seu negócio. Tem várias oportunidades que você consegue fazer indicadores, medir uma situação, o quanto o valor dos colaboradores representa do faturamento. Não é simplesmente pegar só o salário. Tem salário, tem encargos, tem benefícios, tem tudo que você paga para o funcionário, você divide pelo faturamento. Você tem uma percepção, se é 5, 6, 10, conforme o setor é relevante. Então isso que é importante você saber, qual é o valor que hoje o funcionário representa para a empresa. Todos conhecem e dizem, é 70% maior preço de venda. Conforme o segmento, chega a bater 100, 110, 150%. Porque tudo depende do benefício que você vai dando para o funcionário. Então você tem vários incrementos que isso dobram o valor. Então essa parte de controladoria ela é interessante que as empresas adaptarem e implantarem. E nós atuamos muito forte nessa parte ali. E a parte da gestão tributária, há revisões, porque você precisa sempre ter uma economia tributária. E também verificar se a tua regra, as tuas codificações, os teus benefícios, as tuas alíquotas estão corretas, né? Porque às vezes o teu resultado ele pode ser diluído pelo simples fato de você receber uma auto de infração, tanto do Estado quanto da Receita Federal, em virtude de um desenquadramento ou uma falha de classificação. Você às vezes recebeu uma multa altíssima que pode comprometer toda a estrutura da tua empresa. Então, esses são a gente chama assim, os 4 pilares.
custos, finanças, controladoria e área tributária. Que assim, eles são essenciais para qualquer negócio, para a sobrevivência e para o sucesso do negócio. Você trabalhando com esses 4 pilares, você é certeza que você vai ter sucesso no seu negócio. Então, por isso que nós trabalhamos. E a minha vivência me proporciona eu trabalhar nesses 4 pilares. Eu não sou um profissional específico numa área. Eu tenho a abrangência, a minha vivência me contribuiu para mim poder trabalhar e entregar. Tem uma visão geral do negócio. Isso, para trazer essa visão geral do negócio. Então, esse é o nosso propósito. É ajudar o maior número de empresários a conseguir esse propósito. E o nosso lema é que domine o seu negócio, domine o seu faturamento e domine o seu resultado. Olha só, incrível. E tem uma frase aqui, ó, da Ability, Ability, né? Ability Solution. Nossa especialidade é ajudar empresas a vencerem os desafios que estão limitando a competitividade. Então ficou bem resumido nessa frase aqui, né? Tudo que o Luiz explicou pra gente. Claro que o Luiz teria aqui 3, 4, 5 horas a mais, né, para falar aqui pra gente, né? Depois mais deixamos pro próximo, né? Deixar para outra oportunidade. O Luiz com certeza vai vir mais vezes aí, né? Vai vir mais vezes gravar podcast para gerar esse conteúdo legal pra gente, para que você, empresário, ou quem quer que esteja querendo abrir uma empresa, já tenha pelo menos uma visão de como começar. Porque o que acontece muito, né, Luiz, a gente sabe, todos nós, eu acho que eu também, todo mundo, começa um negócio, claro que não o Luiz, né? Porque o Luiz já é especialista, então já começa um negócio, né, estruturado. Mas quem muitas vezes, por exemplo, uma loja de roupa, que ele comentou, vai começar um negócio, a pessoa sabe que ela vai comprar por um preço, vai vender por outro, mas não entende essa estrutura que tem por trás depois para entender. No começo, às vezes, começa um negócio pequenininho e tal, e quando vai crescendo, quando vê, virou um negócio e não tem essa estrutura, essa base, né? Então aí que entra o nosso amigo Luiz, da Ability Solution, para te suprir nessas suas necessidades para alavancar o seu negócio cada vez mais. Exato, puxando um gancho da tua explicação. Quando você começa um negócio pequenininho, ele cabe na tua palma da tua mão. Ele vai crescendo, o negócio vai ficando maior e você começa a perder os controles. Eu digo assim que os controles vão escorrendo pelos vãos dos dedos, porque você acaba não vendo, porque são mais pessoas, são mais compromissos. E o que eu também falo para os empresários, foque naquilo que você sabe fazer e deixa a parte burocrática por minha conta. Então, esse é o nosso intuito da Ability Solution aos empresários aqui da nossa região ou de fora até do estado, que a gente atende todos os estados do Brasil. Então, a gente tem a consultoria, que é um trabalho mais presencial, e a mentoria, que são mais trabalhos online. Legal. Bacana, gente, uma experiência enorme aí hoje pra gente estar aprendendo um pouquinho mais e já tô interessado em contratar a Ability Solution, o Luiz aí para já fazer os trabalhos aqui para a time de fotografia Casa Play, né? Isso aí, para a gente alavancar os nossos negócios, nós precisamos ter mentoria, precisamos ter consultoria. Como o Luiz disse, não adianta a gente querer agarrar tudo, né? O nosso negócio vai crescendo, daqui a pouco está vazando pelas mãos, então a gente acaba perdendo. E tendo especialistas para tomar a frente de certos setores da nossa empresa, temos que tomar essa atitude de decidir e falar, não, eu preciso de um consultor, eu preciso de uma mentoria com alguém que realmente entenda e que tenha experiência de 20 e quantos anos já? 25 anos. 25 anos de mercado. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado desse podcast aqui com o Luiz. Gente boa pra caramba, contou muitas histórias bacanas aí, muito conhecimento pra gente, muita experiência. E sigam a Ability Solution nas redes sociais, no Instagram. Tem mais algum lugar que a gente pode conhecer a Ability Solution? Tem o site também, né, Luiz? Sim, temos o site também. O site também. Aqui eu não coloquei o site, mas qual que é o site? abilitysolution.com.br www.abilitysolution.com.br. Então é isso aí, gente. Muito obrigado por ter assistido mais esse podcast e conheçam mais sobre a Casa Play. Casa Play, dê o play nas suas ideias.